Quem gosta de uma casa no campo e uma casa com uma vista deslumbrante e uma arquitetura inteligente e prática precisa ver este open house. Eu já publiquei algumas outras casas na região ali de Gonçalves e todas têm essa vista surreal. Vamos lá, vamos conhecer a Casa Cancha. Primeira coisa, eu quero que você me conte da casa. Como é que a casa chegou até vocês? Se vocês conheceram um terreno antes, enfim. Então, a casa chegou da forma mais clássica possível, não clássica, né? Que é o cliente entra em contato, tem amigos em comum, tal, vem conversar, e a nossa primeira conversa foi lá em São Paulo, no nosso escritório. E a gente bateu um papo, mas era tudo muito... A gente não tinha ideia do que era, né? Do que era o terreno e tal. Ah, porque o terreno já existia. Sim, o terreno já existia. Conta exatamente aonde que ele fica. Ele fica na Serra da Mantiqueira, em Gonçalves, um pouco antes de chegar na cidade. E fica numa região muito bem alta, né? A gente sobe bastante aqui. A gente tem uns 230 graus de vista de montanha, assim, é bastante coisa. E tinha o seguinte desafio, né? Os clientes compraram terreno por conta da vista, né? A vista tem um protagonismo aqui. Mas o problema é que a vista é sul, ou seja, não era a melhor vista para insolação. E sabendo que aqui é uma região muito fria, que a gente precisa do sol mesmo, assim, o sol não é uma questão estética, é uma questão de sobrevivência. A gente desenvolveu a casa com abertura para os dois lados, né? Porque de um lado a gente busca vista e do outro lado a gente busca insolação no inverno. A gente aposta muito na pré-fabricação, né? Na pré-fabricação como uma forma de se construir, não só pela questão da agilidade, de menor desperdício de material, muito mais controle de obra, mas principalmente assim é uma questão sistêmica, né? Quando você usa a pré-fabricação, o trabalho é menos pesado para a mão de obra, sabe? Pensando numa obra convencional, tendo laje, aquela loucura, é muito sofrido, é muito pesado, né? O processo de pré-fabricação, que também é chamado como obra seca, né? Eu acho que é muito mais gentil, assim, com todo mundo, com todos os envolvidos, inclusive até com os clientes que têm um pouco mais de controle nesse processo. Então, aqui nessa casa, a gente veio com essa ideia da pré-fabricação desde o primeiro momento, né? E sempre é um desafio. Quando a gente vai fazer... Uma coisa a gente... fazer uma casa, uma construção pré-fabricada em grandes centros, né? Nos grandes centros é fácil. Assim. Claro. Fácil não tem nada na construção, mas é muito mais simples. A gente tem... a gente tem fornecedor, a gente tem... A logística é muito simples. Aqui, obra na Serra da Mantiqueira, a logística é 50% da obra. Assim, você resolver a questão logística é 50% da obra. Aqui nessa casa, a gente definiu que queria seguir pelo processo de pré-fabricação por N fatores, né? Até economia. A gente até conseguiu fazer uma casa com valor muito interessante, assim, por conta da pré-fabricação. E acho que dá para ver por aqui esse par de vigas que a gente tem, vigas de madeira de MLC, que a casa surgiu daí, né? A casa surgiu dessas duas vigas. Se você olhar aqui essas pedras aqui atrás, isso era o que havia no terreno. A gente tinha um grande... Essas enormes ali. Essas pedras enormes aqui atrás, a gente já tinha elas no terreno. Obviamente, a gente não trouxe essas pedras gigantes aqui. Então, no dia da visita, eu vou até dar uma volta para a gente voltar na história da pré-fabricação depois. No dia da visita... não tinha esse gramado, obviamente, um mato alto,
bastante mato, né? Não tinha árvore nessa porção do terreno. E dava para ver entre o mato, eu tenho até foto disso, eu posso compartilhar com você, que é interessante. Eu quero. É sempre rico quando você manda. Sim, por entre o mato, dava para ver a pontinha dessas pedras. E nesse cenário de entrar no mato, na primeira visita, foi nessa visita que a gente teve um contato maior com os clientes até, e fizemos essa viagem juntos, né? E conhecer o terreno. Então, na primeira visita, e entra no mato, vai aqui, achei a pontinha da pedra, vamos lá, subi na pedra, tava com um caderninho do lado, em cima da pedra foi feito o desenho da casa. Se não mudou. Que legal, entendi. Vocês sentiram, foi no terreno mesmo, não é que... Foi no terreno. Tá. Nem sempre acontece, assim, no terreno você tem, mas nesse caso foi claro. Nesse caso, o que foi assustador aqui foi encontrar um par de pedras, não é uma pedra, são duas pedras, gêmeas, que elas têm a mesma altura, e eu subia, descia e falava, nossa, ela tem a altura de um pé direito, eu vou utilizar ela como pilar. Então, se ela tem a altura do pé direito, a gente utiliza como um pilar e apoia duas grandes vigas de madeira, né, porque tem esse calor. Claro. Isso não tá claro para mim, depois você me mostra, as vigas estão apoiadas na pedra. Na pedra, a gente não tem pilar. Tá. A gente não tem pilar nessa porção da casa. A gente tem 14 metros de vão de viga. Foi esse o mote de projeto no início. A gente desenvolver um pavilhão, né? Pavilhonar essa casa, apoiar essas duas grandes vigas de madeira. E a casa, depois a gente pode até abrir, os caixilhos abrem totalmente. Ela vira um pergoladão, né? Que delícia. Em dia de verão e tal. Um outro fator também que é interessante, essa casa parece ser muito grande, mas não, ela é super pequena. O bloco principal, ela tem 90 metros quadrados. Nossa! Pois é. Eu achava que era realmente maior. Pois é normal. Todo mundo que vem, visita a casa, acha que a casa é gigante. Quando a gente fala o número não faz sentido. Aqui nessa casa, por exemplo, as escolhas de materiais são escolhas que sempre passam por esse crivo ético. O madeiramento dela é de florestamento, né? Todo madeiramento é de pinos. O piso da casa, por exemplo, eu acho, né, que o piso ficou super legal e é um piso polido da própria laje. Bateu a laje e a gente poliu a laje. Acabou. Foi esse o processo. Assim, a gente não tem material, não tem acabamento. Aqui é uma casa bastante minimalista. E tudo que tem um objetivo. Por exemplo, a gente tem esse forro de madeira aqui em cima, né? Apesar da gente ter uma telha térmica, a gente ainda fez esse forro vazado porque ele tem um efeito de acústica, né? Ele quebra um pouquinho a reverberação de som quando o som vem lá para cima. Como a gente tem bastante vidro nas laterais, esse forro tem esse efeito de quebrar o eco, deixar o ambiente mais agradável, né? Não ficar aquele barulhão quando tá o pessoal reunido, né? Acho que tudo começa com essa vista aqui. Nossa! Bacana, né? É linda demais. Gente! Quem fez o paisagismo? Pode falar. Oi? Quem fez o paisagismo? O paisagismo foi a proprietária que fez. Ela se descobriu uma paisagista maravilhosa. Ficou lindo isso. Que legal! E ela foi plantando aos poucos, né? E ficou demais, assim. Tanto que a gente já conversou com ela. O dia que ela quiser mudar de profissão, vai estar muito bem, assim. Já ficou lindo mesmo. Ficou muito diferente. Eu vou até te mostrar aqui. Ficou muito diferente. Ficou diferente do paisagismo tradicional. Ela usou umas espécies locais. Usou umas espécies locais que não são espécies tão valorizadas e ficou maravilhoso. Nossa, lindo, adorei mesmo. Eu vou te mostrar a pedra agora. Ai, me mostra. Olha essa pedra aqui, que ela tava no meio do mato. Acho que talvez dê pra gente enxergar aqui a marca. Ela tava enterrada até aqui, ó.
Caramba! Ela estava enterrada até aqui. Meu Deus! Quer Olha dizer, se esse você par não de tivesse pedras feito aqui. essa incursão aí pela mata, você nunca ia ter chegado nessa solução. Sim. No momento que eu subi aqui em cima, ficou claro que ela deveria ter um protagonismo, né? Eu imagino. Eu vou te mostrar como que a gente fixou as vigas na pedra, que eu acho que isso é bem legal. Tá vendo? Uhum. Então, de fato, a viga pousa sobre essas pedras. Tá. Olha que bacana, assim, a pedra já tem um formato para aceitar essa Feito viga. para. Ela usou umas espécies com folhas miúdas, né? Sim. É umas florzinhas de campo, né? Olha. Muito legal. Muito legal. Umas florzinhas de campo. Então, pro clima daqui faz bastante sentido essas espécies, né? São espécies locais, são plantinhas que não são incluídas normalmente no paisagismo tradicional, que tem uma certa tendência a incluir espécies tropicais, né? E como aqui é um clima muito frio de montanha, a gente chega a ter menos 4 graus, dependendo do dia, essas espécies vão melhor. E aqui atrás dá para ver, né, a floração das quaresmeiras. Olha que lindo. O terreno inteiro, ele tem quanto? O terreno tem 2 alqueires, né, que a gente fechou essa porção menor da casa. Mas o terreno são 2 alqueires. E quando eles chegaram até vocês, eles não tinham uma metragem, ou tinham? Definido. O tamanho da casa, não. Acho que a gente tinha uma conversa, né? A gente tinha uma conversa que a gente já teve muito alinhamento desde o primeiro momento, né? O que eles pensavam já era o que a gente gostava de fazer. Então, partiu até da proprietária, falou, olha, eu prefiro uma casa menor, mas que tenha bastante conforto, que eu invista nesse espaço menor, do que ter uma casa grande e a gente ter que deixar de aplicar determinadas coisas por conta da área ser maior, né, e o investimento ficar diluído nessa metragem maior. A princípio, a coisa foi como a gente faz uma casa que seja bastante confortável pra gente. Não para necessariamente para outras pessoas, mas para a gente. Partiu disso. E depois disso fica fácil, porque fica confortável para todo mundo, né, dentro desse cenário. Vocês fizeram esse bloco principal da casa. Só que daí você falou que tem esse apêndice aí, que é esse container. O container também faz parte do projeto. Faz parte do projeto, a gente entregou junto, né? O container foi um passo depois. Durante o processo de projeto, a gente estava pensando onde seria o melhor lugar para colocar a área de serviço, né? A área de serviço que não é um espaço muito nobre, que a gente não quer passar pela área de serviço, né? E essa casa que tem muita transparência... E a casa que tem muita transparência, como que a gente coloca esse bloco opaco, né? A gente não quer que ver tanque, esse tipo de coisa. Então a gente ensaiou algumas possibilidades e apareceu a ideia durante o processo, e se a gente colocasse um container para abrigar a área de serviço? Pô, legal. E daí a ideia cresceu, né? Pô, mas a gente pode ter mais um quarto, né? Pode ter uma suíte nesse container para hóspedes, né? Legal, isso vai ser bom. Então, durante o processo de projeto, entrou a história do container e foi fantástico, assim. Então hoje no container tem a área de serviço e um quarto de hóspedes. E na casa principal tem o quarto do casal. Isso, tem um quarto do casal, tem um quarto de hóspedes, 2 banheiros e área social. No container a gente fez um exercício de encaixe, porque ele tem um armário de ferramenta e lenha, né? Aquelas portas maiores a gente vai ter
ferramentas de manutenção, lenha para o calefator. A gente tem a área de serviço, a gente tem um banheiro que ele abre tanto para o quarto interno quanto para a área externa, né? Ele vira um banheiro de jardim também. E o quarto em si. Então, em um container de 6 metros, a gente conseguiu encaixar tudo isso. Nossa, tem 6 metros? 6 metros. Então, por onde a pessoa entra? A gente tem uma porteira ali no fundo, né? Tem estradinha que dá acesso até aqui. Essa é a última casa do terreno, que é uma fazenda maior, né? Essa é a última casa. E eu vou mostrar pra vocês por que o nome da casa, né? Essa história é interessante. Entrando pela porteira, a gente tem acesso a essa rotatória gigante, né? Dá pra ver aqui. Essa rotatória gigante já era a formação natural do terreno, né? Isso foi um fator curioso. O terreno já estava assim, né? A gente só praticamente pavimentou. Por isso de casa cancha. E então, do acesso, a gente consegue fazer uma rotatória gigante, parar o carro nessa região, ter acesso à área social por aqui ou pela frente ali do deck. Gente, quando a gente chega, a gente já vê a vista. Que coisa linda isso. Sim, sim. A casa tem essa transparência dos 2 planos, né? Então, ela vira uma moldura para a paisagem. Maravilhoso isso. E daí o quarto, ele tá naquele bloco fechado. Isso. A gente tem quarto e banheiros nesse bloco opaco, né? Que a gente faz essa distinção. A área social, que é uma área que as pessoas vão estar juntas e quer transparência, tal. Tem essa transparência de fato. A área social, que necessita de mais privacidade, segurança, uma sensação de segurança, né? A gente trabalha com essa materialidade opaca e escura. Olha aquela viga de madeira que a gente comentou, gigante. Dá pra ver? Dá. Que ela apoia nesse bloco opaco de um lado e do outro lado ela se apoia nas pedras. Tô vendo, bem bonito. Que madeira que vocês usaram aí? Aqui é um pinus autoclavado, é um pinus com tratamento para ele durar bastante tempo. E após esse tratamento do autoclave, a gente ainda usou um stem de cor escura, né? Que ele ebaniza a madeira e aumenta muito a durabilidade. Muito a durabilidade da madeira, porque tem um filtro solar super forte. Por exemplo, essa casa já tem uns 4 anos que ela foi construída de fato, e a gente... tá inteira, é madeira, né? Tem um certo receio de se usar madeira na fachada, mas tem o tratamento para isso, né? Para a gente conseguir ter a longevidade desse material. Esse fogão aqui também tem um super protagonismo na casa. O fogão a lenha era um elemento que eles queriam ter aqui, tanto para essa conversa com o lugar, né? Aqui o fogão a lenha é bastante tradicional, não só como um elemento de uso para cozinhar, né? Para calefação também, para esquentar o ambiente, o fogão a lenha é legal. E, gente, antes da gente entrar no fogão, como que é a pega da porta? De vidro? Aqui foi o proprietário que trouxe essa alternativa aqui de puxador, ele achou super legal. Que é a ventosa de vidro mesmo, de instalação de vidro, né? Muito legal. Foi ele que trouxe essa ideia e a gente gostou bastante. Porque realmente, e é bastante dinâmico, né? Ele coloca onde ele quiser, né? Claro, mas muito divertido assumir isso como a pega, né? Sim, porque a gente utilizou caixilha de mercado, né? Não utilizou uma linha
uma linha mais específica, mais bacanuda. Então, utilizando o caixilho de mercado, a gente tem umas opções de puxador bastante limitadas, né? Então, uma alternativa legal foi utilizar esse elemento que é para instalação, meio que ficou, né? Gostei. E esse fogão a gente desenhou para ter o mínimo de recorte possível de azulejo. Dá para ver que ele se integra com a pia, né? E dá para ver que os azulejos foram paginados para não ter recorte, né? E nas quinas vocês colocaram o quê? Então, essa pecinha é pecinha de piscina, né? A gente pegou o kitzinho de piscina. É canto de piscina antiga, dos anos 50, 60, muito comum. Muito legal. E internamente vocês usaram pinos? O móvel é de compensado naval, né? Compensado naval de pinos. Naval, tá. Isso, que é uma alternativa bem bacana, porque você não tem revestimento, né? É um monomaterial e é super durável. E essa parede aí, ela é de madeira, e daí vocês passaram esse stain preto? Isso. A gente escureceu ela com esse stain, mas é também pinos autoclavado, é o mesmo material da fachada. Tá. Olha, gente, que vista incrível. E a lareira? A lareira pronta de mercado, essa que vocês usaram? Esse aqui é um calefator, né? Ele tem uma produção muito mais interessante que a lareira, né? Que a lareira, ela desperdiça 80% do calor. O calefator, para ele ter... muito do calor que a lareira produz vai pro duto, né? E o calefator não, ele faz uma queima dupla e ele consegue aproveitar 60% do calor. Então, assim, é quase 3 vezes mais do que uma lareira comum de aproveitamento de calor. Então, assim, ele é bastante funcional. Esse ambiente todo, nos dias mais frios, fica muito bem aquecido. E funciona mesmo. E é impressionante mesmo você falar que tem 90 metros quadrados. Sim. É porque eu acho que os panos de vidro, essa vista, você acha que é uma coisa muito mais gigantesca. Agora, o mobiliário, eles trouxeram, eles já tinham ou o mobiliário foi pensado para ir mesmo? Algumas peças foram trazidas, mas a maior parte foram compradas ao longo do tempo, né? São peças assinadas, isso aqui é uma cadeira do Morito Ebini. Ai, o Morito! O ateliê dele é perto, não é? Aqui próximo. Eles visitaram o ateliê, então todas as peças têm alguma história, sabe? Adorei fazer esse passeio com vocês. E, obrigada! Obrigada, foi muito legal. Não conheço Gonçalves, eu preciso conhecer, já é a segunda casa que eu faço. Vou até combinar. Vem, mas é perigoso aqui, tá? Perigoso. Né? Você não querer voltar. Perigoso você não voltar mais, sabe? Tem esse perigo. O que aconteceu com a gente tem casa aqui agora, né? A gente conheceu o Gonçalves por conta dessa casa, juro. E a gente tem casa hoje. Por causa dessa casa? Sim. Que incrível, olha! Você acabou gostando bastante daqui e um projeto foi chamando o outro na região. Hoje a gente trabalha muito na Serra da Mantiqueira, né? Muito. A gente tem muita obra aqui, muito projeto aqui na Serra da Mantiqueira e fazia sentido também ter uma casa, um posto avançado aqui, né? Claro. Que legal. Não, muito legal, adorei. Delicioso aqui, né? A gente até tá indo muito pouco para São Paulo ultimamente. Você sabe que eu até ia perguntar. Eu ia falar, mas, tipo, para filmar, vocês ficaram um final de semana, então vocês já tem casa, já tá... A gente é vizinho aqui, praticamente.
Muito legal.